Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 14, capítulos 6 e 7. O Cristo Consolador, itens 3 ao 8. Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2 e 11 e 12. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade desse estudo, da Cavile em nossas vidas, do seu Evangelho, da nossa jornada evolutiva. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente em nosso Conversando o Evangelho, para que possamos compreender e ser compreendidas, assimilar o que foi aprendido e o que vamos aprender e que essa troca possa ser positiva para todos aqueles que vão nos escutar e que esse aprendizado reverbere em nosso dia a dia. Que Jesus também esteja conosco, nos auxiliando nesse estudo, nos amparando. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. O que é a humildade e o que é ser humilde? Como combater o orgulho? Porque Deus permite tantas diferenças sociais. Uns têm tanto e outros não têm. Porque o Evangelho prega o desapego aos bens materiais. Leia, são perguntas ótimas, né? A nossa vida, o nosso dia a dia é embasado nisso. O que combate o orgulho é a humildade, né? É um contradizendo o outro, é aquilo que a gente luta todos os dias para poder vencer o nosso orgulho e se dedicar mais e ser um pouquinho mais humilde e fazer aquela, como é que a gente fala? No final do dia, você faz ali tipo uma análise do que aconteceu durante seu dia, o que que você precisa melhorar, o que que você não deveria ter feito. Isso tudo é você trabalhando o seu orgulho para você deixar ele de lado e procurar viver com mais humildade. Mas isso nem sempre você pode dizer que uma pessoa, por exemplo, tem muita gente que as pessoas, nós, enfim, costumamos dizer que às vezes uma pessoa que tem dinheiro, que é rica, que tem muitas posses, é uma pessoa que seja uma pessoa orgulhosa, nem sempre. E que aquela pessoa que é pobre, que é Travou. Eu acho que a Ana vai ter que entrar de novo, mas tá chovendo muito lá, né? Ela tinha falado. Voltou, Ana. voltou, posso Voltou, continuar mas falando? Pode. acho que você vai ter que voltar um pouquinho. A sua internet está, a minha internet que está falhando então, pode ser por causa da chuva, gente. Eu Que imagino que agora, aqui agora teve uma chuva bem forte. aqui também. Bom, então vou dar continuidade, ver se dá para dar sequência, né? O que eu estava dizendo, nem sempre uma pessoa que tem muito dinheiro, que é rica e que tem muitas posses é uma pessoa que é orgulhosa. E nem sempre aquele que está pobre, que está com dificuldades, é uma pessoa humilde, né? Então a gente não pode embasar as coisas por aí. Porque tem muita gente que tem muitos recursos e que é cheio de humildade. E tem muita gente que não tem nada e que está cheia de orgulho, né? Então a gente não pode embasar por esse lado. Então, o orgulho e a vaidade são coisas que a gente tem que estar combatendo o dia todo, o tempo todo da nossa vida, trabalhando isso, para ver mais o que vence, né? E a gente luta para que vença a humildade, claro. Quanto a saber por que que Deus permite que uma pessoa chega cheia de, né? Tem isso, né? Uma pessoa que nasce linda, maravilhosa, rica em berço de ouro, e outra pessoa vive cheia de dificuldade. Ou seja, a distância entre uma pessoa e outra é bem diferente, né? Na realidade, não é Deus que permite, também é Deus que permite, claro,
mas é praticamente uma escola isso aqui que nós vivemos. Então, cada um vem para cá de acordo com o que necessita. Aquele que necessita passar por dificuldades, por determinadas coisas na vida, ele vai ter essa lição aqui, vai ter essa escola aqui, para que saia daqui com a lição feita e que não precise mais voltar para repeti-la. Lógico que a gente vai ter que voltar para repetir outras, cada dia é uma história diferente. Mas é assim que acontece, né? Tem mais uma pergunta que eu não respondi? Deixar para É, Michelle, né? E para você. na verdade, ficou aqui, por que o Evangelho prega o desapego aos bens materiais? É Por- porque o materialismo não é o que nós vamos levar, né? Por isso que o Evangelho prega o desapego aos bens materiais. Não é isso que nós precisamos aqui. E A tem gente uma tem que coisa cultivar a nossa que, parte moral, né? tem uma A coisa aqui nossa que as reforma pessoas, íntima. É isso que nós precisamos trabalhar. é, que as pessoas faz uma bagunça aí, né? Que eles falam assim, porque quando você entra para o espiritismo, você não pode ter nada, né? A gente tem que ter conforto. Lógico que tem, a gente precisa disso. E não, não é isso. Na verdade, o que o Espiritismo traz para a gente, e nós estávamos falando disso agora há pouco, é a dificuldade que a gente tem como espíritos, principalmente o encarnado, de desvincular a materialidade, né? Então, a gente fala sempre aquilo, aí quando for para o caixão não vai poder levar. Gente, a gente O faz senhor um não tem gaveta. isso. A gente, como espíritos aqui, porque nós não somos perfeitos ainda, a gente tem uma imensa dificuldade de desapegar do material, né? E aí, quando a gente fala de material, a gente não está falando só de material de dinheiro, de propriedade, de imóveis, não. A gente tem dificuldade de desapegar do corpo. A gente tem dificuldade de sair do cemitério sério, porque a gente fica apegado ao material, ao corpo que a gente tinha, à vida que a gente viveu. Não é só a matéria de dinheiro, é a questão material, é a questão do que ficou na Terra e agora a gente vai para outro lugar que a gente, em tese, não conhece. Então, assim, o que o Espiritismo prega nesse sentido é e que ele prega nesse sentido, não é que você não pode trabalhar, não é que você não pode ter, não é que você. Tudo isso a gente deve fazer, porque a gente está em terra. E se a gente está em terra e está trabalhando e se melhorando, o trabalho é um dos primeiros ensinamentos ali, o trabalho edifica o homem. Né? Então, o trabalho a gente tem que ter, não tem problema ter um carro bom, não tem problema ter uma casa boa, não tem problema você ter nada, desde que você entenda que a gente está aqui de passagem e que tudo que você tem vai ficar aqui, né? E sabendo que isso daqui é uma passagem, tudo que eu tenho eu vou ficar aqui e que eu preciso melhorar o meu lugar lá em cima, eu deixo de desenvolver o amor, a materialidade e passo a desenvolver em mim a fraternidade. Olhar aos irmãos que não vieram tão bem sucedidos nessa encarnação, olhar, e mesmo assim olhar com parcimônia, né, a questão do merecimento, porque você vai ter aquele irmãozinho também que não gosta muito de trabalhar, né? Tem sempre aquele irmãozinho. Então ele tá passando, mas ele tá precisando. A gente não vai deixar de ajudar, mas até nisso a gente precisa administrar ali, né? E saber até que ponto essa pessoa pode ser ajudada e até que ponto você não está atrapalhando o progresso dela em vida. Então, assim, esse desapego aos bens materiais não é você rasgar dinheiro, não. Não é você dar tudo que você tem, não, você precisa viver, né? Mas esse desapego ao material é desapegar do que foi te emprestado para estar nessa terra, né? Porque passado daqui não nos restará nada em matéria, só nos restará de aprendizado. Então a gente tem que aproveitar o que nos foi dado para aprender e Com poder certeza. colher do outro lado.
É. E a gente precisa entender, né, que apesar de estarmos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para ser felizes, apesar de todas as provas e expiações. Porque se nós passamos uma prova e vencemos, tivemos êxito naquilo, nós estaremos felizes, né, nesse degrauzinho que a gente subiu. E é só a gente olhar para trás. Quantas coisas nós já passamos e você fala assim: nossa, é claro que a gente só vai conseguir olhar para trás e pensar isso, nossa, eu passei por isso. E quando a gente lembra sem dor, é porque realmente a gente já perdoou, se perdoou, porque senão é porque a gente ainda está orgulhoso. E Uhum. aí é completamente o contrário da humildade. Mas se nós conseguimos, né? Esse é um bom exercício. Se você olha para trás com aquele, usando uma palavra atual, com aquele ranço, tem algo ainda para resolver. Então, é um exercício de humildade, porque para ser humilde, a gente precisa se libertar da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Não é simples, não é simples. A humildade não é, como a Ana disse, a simplicidade de posses, é um estado de espírito. Isso. Então, esse é o grande desafio, né? O nosso reino não é desse mundo, mas para a gente conquistar esse reino, nós precisamos nos despir dessa roupa que nos faz tão mal, né? É isso. Entendi. Bom, meninas, acredito que falamos tudo, né? Eu vou agradecer pela colaboração no estudo da noite e vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por esses momentos que nós passamos aqui agora. É aprendizado para cada uma de nós, cada conversa que a gente tem, cada dia a gente enriquece um pouquinho mais nosso aprendizado, pedindo também, né, para que as pessoas que nos ouçam, que nos assistam, que também conversas. Agradecer a presença de Jesus, da espiritualidade, né, e pedir licença para encerrar. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.